Jeremias capítulo 17, Jeremias capítulo 17 a seguir. Aleluia, glória a Deus. Desde já eu já te peço para ficar conosco até o final do conteúdo. A gente vai estar orando, tá bom? E também, já falando com os irmãos aqui, que eu tô um pouco gripado, né? Vocês vão me desculpando, mas a gente não pode deixar a palavra de Deus parar por causa de uma gripe, né? A gente vai continuar trazendo a palavra de Deus. Aleluia, glória a Deus. E, irmãos, já também quero fazer um apelo para você que não é crente ainda, você que não é cristão ainda. Aceita Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma, irmão. Jesus quer te salvar, irmão. Ei, aleluia. Olha, irmãos, Jesus vai voltar para buscar sua igreja. Ele quer te salvar. Aceita Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, irmãos. Jesus quer te salvar, irmão. Aleluia. Ei, você também deixar aí o seu joinha, se possível. Através do seu joinha a gente vai estar sabendo que você está gostando da palavra de Deus, né? Quando você entra no conteúdo, visualiza e não deixa o seu joinha, então é sinal que você não está gostando da palavra de Deus. Se você deixar o seu joinha, é sinal que você está gostando da palavra de Deus. Então deixa o seu joinha e fortalece a palavra de Deus chegar em mais e mais pessoas. E vamos para a palavra de Deus, que se encontra em Jeremias capítulo 17, a seguir. O pecado de Judá está escrito como um canteiro de ferro, com pontas de diamantes está gravado na tábua do seu coração e nas pontas dos seus altares. Enquanto seus filhos se lembram dos seus altares e dos seus azerins junto às árvores frondosas sobre os altos outeiros. Aleluia. Nas montanhas do campo aberto, a tua riqueza e todos os teus tesouros dá-los com despojo por causa do pecado, em todos os teus tempos. Aleluia. Aleluia. Assim tu, por ti mesmo, te privarás da tua herança que te dei, e far-te-ei servir os teus inimigos na terra em que não conheces. Porque acendeste um fogo na minha ira, igual arderá para sempre. Aleluia. Glória a Deus. Assim diz o Senhor, maldito o varão que confia no homem, e fazem da carne o seu braço, e aparta o seu coração do Senhor. Aleluia. Vamos repetir aqui esse versículo, irmãos. Assim diz o Senhor, maldito o varão que confia no homem e faz da carne o seu braço e aparta o seu coração do Senhor, o Senhor. Pois é como o junípero no deserto, e não verá ver bem ao bom, tanto morará nos lugares secos do deserto, em terra salgada e inabitada. Aleluia, Senhor. Deus de poder e de glória. Aleluia, Senhor. Glória a Deus. Deus é bom. Bendito o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Aleluia. Só o Senhor é Deus e não há outro igual. Oh, glória. Porque é como árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Aleluia. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso, quem o poderá conhecer? Eu, o Senhor,
esquadrinho a mente, eu provo o coração, e isso para dar cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Oh, glória! Como uma perdiz que ajunta pendraino que não são do seu ninho, assim é aquele que ajuntam riquezas, mas não retamente no meio de seus dias as deixará, e no seu fim se mostrará insensatos. Um trono glorioso, posto ao bem alto desde o princípio, é o lugar do nosso santuário. Aleluia. Ó Senhor, esperança de Israel, todos aqueles que te abandonarem serão envergonhados. Os que se apartem de ti serão escritos sobre a terra, porque abandonam o Senhor, a fonte das águas vivas. Cura-me, ó Senhor, e serei curado. Salva-me, e serei salvo, pois tu és o meu louvor. Eis que eles me dizem: onde está a palavra do Senhor? Venha agora. Quanto a mim, não estei contigo para enviares sobre eles o mal, nem tampouco desejei o dia calamitoso. Tu sabes, o que saiu dos meus lábios estava diante de tua face. Aleluia. Não me sejas por espanto, meu refúgio és tu no dia da calamidade. Aleluia. Envergonhem-se os que me perseguir, mas não me envergonhe eu, aprecie eles, mas não me assombre eu. Trazem sobre eles o dia da calamidade e destrói os com drobadas destruição. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Assim me disse o Senhor: vai e põe-te na porta de Benjamim, pela qual entrem os reis de Judá e pela qual saem, como também em todas as portas de Jerusalém. E dizeres: ouvi a palavra do Senhor, vós, reis de Judá e todo o Judá, e todos os moradores de Jerusalém, que entrais por essas portas. Assim diz o Senhor: guardai-vos a vós mesmos, e não tragais carga no dia de sábado, nem as introduzais pelas portas de Jerusalém. Aleluia, glória a Deus. Nem tireis carga de vossas casas no dia de sábado, nem façais trabalho algum, antes santificai o dia de sábado, como eu ordenei a vossos pais. Aleluia, glória a Deus. Mas eles não escutaram, nem inclinaram os seus ouvidos, antes endureceram a sua cerviz, para não ouvirem e para não receberem instrução. Mas se vós diligentemente me ouvires, diz o Senhor, não introduzindo carga pelas portas dessas cidades no dia de sábado, e santificar-de o dia de sábado, não fazendo nele trabalho algum. Aleluia. Então entrarão pelas portas dessas cidades reis e príncipes, que se assentem sobre o trono de Davi, andando em carros e montados em cavalos,
eles e seus príncipes, os homens de Judá e os moradores de Jerusalém, e essas cidades serão para sempre habitadas. Aleluia. E virão das cidades de Judá e dos arredores de Jerusalém, e da terra de Benjamim, e da planície, e da região montanhosa, e do Issu, trazendo à casa do Senhor holocaustos, e sacrifícios e ofertas de cereais, incenso, trazendo também sacrifício de ação de graças. Aleluia. Mas, se não me ouvirdes, para santificar-te o dia de sábado, e para não trazer descarga alguma, quando entrar-te pelas portas de Jerusalém no dia de sábado. Então acenderei fogo nas suas portas, o qual consumirá os palácios de Jerusalém e não se apagará. Aleluia. O Senhor da glória. Esse foi, né, irmãos, aqui o capítulo 17 de Jeremias. Vamos para o capítulo, aleluia. Vamos para o capítulo 18. Deus é bom, Deus é poderoso. Continua conosco, irmão. Aleluia. Vai compartilhando para a palavra de Deus chegar em mais e mais pessoas. Estou um pouco gripado, né, irmãos? Mas estamos levando a palavra de Deus. Glória a Deus. Vamos para a palavra, irmãos. A palavra que veio do Senhor a Jeremias, dizendo: aleluia. Levanta-te e desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Desci, pois, à casa do oleiro, e eis que ele estava ocupado com a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se estragou na mão do oleiro, tornou-se a fazer dele outro vaso, conforme pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo: não poderei o fazer de vós como fiz esse oleiro, o casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como abo na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, o casa de Israel. Aleluia. Vamos repetir o versículo. Não poderei eu fazer de vós como fiz esse oleiro, o casa de Israel, diz o Senhor. Eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. Se em qualquer tempo eu falar acerca de uma nação e acerca de um rei, para arrancar, para derribar, para destruir, e se aquela nação contra a qual falar se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que intentava fazer. E se em qualquer tempo eu falar acerca de uma nação e acerca de um rei, para edificar e para plantar, aleluia, que entre essa palavra, irmão, no seu coração, aleluia. Se ela fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que lhe tentavam fazer. Ora, pois, fala agora aos homens de Judá
e aos moradores de Jerusalém, dizendo: Assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois agora a cada um do seu mau caminho, e emendai os vossos caminhos e as vossas ações. Aleluia. Mas eles dizem: não há esperança, porque após os nossos projetos andaremos, e cada um fazer segundo o propósito obstinado do seu mau coração. Ô Senhor. Aleluia. Portanto, assim diz o Senhor: perguntai agora entre as nações quem ouviu tais coisas, pois coisas muito horrendas fez a Virgem de Israel. Acaso desaparece neve do Líbano, dos penhascos dos Sírios? Serão esgotadas as águas frias que vêm dos montes? Contudo, o meu povo se tem esquecido de mim, queimando incenso a deuses falsos. Fizeram-se tropeçar nos seus caminhos e nas veredas antigas, para que andaste por atalho não aplainados. Aleluia. Glória a Deus. O Senhor da glória. Para fazer da sua terra objeto de espanto e de perpétuo assobios. Todo aquele que passam por ela se espantam e meneiam a cabeça. Oh, glória a Deus. Com vento oriental os espalharei diante do inimigo, mostrarei-se as costas e não o rosto. No dia da sua calamidade, então disseram: vinde e maquinemos projetos contra Jeremias, pois não perecerá a lei do sacerdote e nem o conselho do sábio e nem a palavra do profeta. Vinde e ataquemo-o com a língua e não atentamos a nenhuma das suas palavras. Atende-me, ó Senhor, e ouve a voz dos que contendem comigo. Oh, glória a Deus. Aleluia. Porventura pagaste-a o mal com bem? Contudo, cavaram uma cova para a minha vida. Lembra-te de que eu compareci na tua presença para falar a favor deles, para desviar deles a tua indignação. Portanto, entrega-se os filhos à fome, e entregar-os ao poder da espada, e sejam suas mulheres roubadas dos filhos, e fiquem viúvas, e sejam seus maridos feridos de morte, e os seus jovens mortos à espada na peleja. Aleluia. Seja ouvido o clamor que vem das suas casas, quando de repente trouxeres tropas sobre eles, porque cavaram uma cova para prender-me e amar laços aos meus pés. Oh, aleluia. Mas tu, ó Senhor, sabes todos o seu conselho contra mim para matar-me. Não perdoes a sua iniquidade, nem apagues o seu pecado de diante da sua face, mas seja transtornados diante de ti. Trata-os assim o tempo da tua ira. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Esse foi o capítulo 18.
Vamos para o capítulo 19. Aleluia. Glória a Deus. Continua conosco, irmãos. Deus é bom. Vamos para a palavra. Assim diz o Senhor: vai e compra uma botija de oleiro e leva contigo alguns anciões do povo e alguns anciões dos sacerdotes, e sai ao vale do filho de Inom, que está à entrada da porta a Site, e apregoa ali as palavras que eu te disser. E dirás: ouvi a palavra do Senhor, ó reis de Judá e moradores de Jerusalém, assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: eis que trarei sobre esse lugar uma calamidade tal que fará retimir os ouvidos de quem quer que dela ouvir. Aleluia. Glória a Deus. Porquanto me deixaram e profanaram este lugar, queimando nele incenso a outros deuses que nunca conheceram, nem eles nem seus pais, nem os reis de Judá, e lhe encheram esse lugar de sangue de inocentes. E edificaram os altos de Baal para queimarem seus filhos no fogo em holocaustos a Baal, o que nunca lhes ordenei, nem falei, nem entrou no meu pensamento. Por isso, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que esse lugar não se chamará mais Tofete, nem o vale do filho de Inom, mas o vale da matança. Glória a Deus. Aleluia. E tornarei vão conselhos de Judá e de Jerusalém nesse lugar, e os farei cair a espada diante de seus inimigos e pela mão dos que procuram tirar-lhes a vida. Darei os seus cadáveres por pasto às aves do céu e aos animais da terra. E farei esta cidade objeto de espanto e de assobios. Todo aquele que passar por ela se espantará e assobiará por causa de todas as suas pragas. E lhes farei comer a carne de seus filhos e a carne de suas filhas, e comerá cada um a carne do seu próximo, no cerco e no aperto, e que os apertarão os seus inimigos, e os que procuram tirar-lhes a vida. Aleluia, glória a Deus. O Senhor dos exércitos. Aleluia. Aleluia. Então quebrarás a botija à vista dos homens que foram contigo. E lhes dirás: assim diz o Senhor dos exércitos: deste modo quebrarei eu a esse povo e a essa cidade, como se quebra o vaso do oleiro, de sorte que não pode mais refazê-los. E os enterrarão em Tofete, porque não haverá outro lugar para os enterrar. Assim farei a este lugar e aos seus moradores, diz o Senhor, sim, porei essa cidade como Tofete. E as casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá serão imundas como o lugar de Tofete. Aleluia. E as casas de Jerusalém e as casas dos reis de Judá
serão imundas como o lugar de Tofete, como também todas as casas, sobre cujos terrastos temaram incenso a todo o exército do céu, e ofereceram libações a deuses estranhos. Aleluia. Então voltou Jeremias de Tofete, aonde o tinha enviado o Senhor a profetizar, e pôs-se em pé no átrio da casa do Senhor, e disse a todo o povo: Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel: Eis que trarei sobre essa cidade e sobre todas as suas cercanias todo o mal que pronunciei contra ela, porquanto endureceram as suas cerviz, para não ouvirem as minhas palavras. Aleluia. Deus de poder e de glória. Esse foi o capítulo. Aleluia. Glória a Deus. Esse foi o capítulo 19. Aleluia. Vamos para o capítulo 20. Aleluia. De Jeremias. Deus é bom, irmãos. Continua conosco. Deus é bom. Deus está aqui. Deus está aí. Aleluia. Glória a Deus. Então vamos para a palavra. Ora, Pazu, filho de Emédio, sacerdote, que era sobreintendente da casa do Senhor, ouviu Jeremias profetizar essas coisas. Então feriu Basura o profeta Jeremias, e o meteu no seco que está na porta superior de Benjamim, na casa do Senhor. No dia seguinte, quando Pazures tirou do cerco Jeremias, ele disse: No Senhor não te chama Bazur, mas Magones saber. Aleluia. Porque assim diz o Senhor: Eis que farei de ti um terror para ti mesmo e para todos os teus amigos. Eles cairão à espada de seus inimigos, e teus olhos o verão. Entregarei junto a todo na mão do rei de Babilônia. Ele os levará cativos para a Babilônia e matá-los-á à espada. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Também entregarei todas as riquezas dessas cidades, todos os seus louros e todas as suas coisas preciosas, sim, todos os tesouros dos reis de Judá na mão de seus inimigos, que os saquearam e, tamandos, os levarão à Babilônia. E tu, Pazur, e todos os moradores da tua casa irei para o cativeiro, e virá para a Babilônia, e ali morrerás, e ali serás sepultado. Tu e todos os teus amigos, aos quais profetizaste falsamente. Aleluia. Deus é bom. Aleluia. Seduziste-me, ó Senhor, e deixei seduzir, mais forte foste do que eu, e prevaleceste, sirvo de escárnio dia todo, cada um deles zomba de mim. Pois sempre que falo, grito, clamo, violência e destruição, porque se tornou a palavra do Senhor um opróprio para mim, e um ludível pelo dia todo.
Se eu disser, não farei menção dele e não falarei mais no seu nome, então há no meu coração um como fogo ardente, encerrado nos meus olhos, e estou fatigado de contê-lo e não posso mais. Aleluia. 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 Pois ouço, aleluia. Pois ouço a defamação de muitos, terror por todos os lados. Denunciai, denunciamo, dizem todos os meus íntimos amigos, aguardando o meu manquejar. Nem pode ser que se deixe enganar. Então prevaleceremos contra ele e nos vingaremos dele. Mas o Senhor está comigo como um guerreiro valente. Por isso tropeçarão os meus perseguidores e não prevalecerão. Ficarão muito confundidos, porque não alcançarão êxito, sim. Terão uma confusão perpétua que nunca será esquecida. Aleluia. Aleluia. Tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vês dos pensamentos e o coração, permite que eu veja a tua vingança sobre eles, porque te confiei a minha causa. Aleluia. Cantai ao Senhor, louvai ao Senhor, pois livrou a alma do necessitado da mão dos malfeitores. Maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que minha mãe me deu à luz. Maldito o homem que deu as novas ao meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. E seja esse homem como as cidades que o Senhor destruiu sem piedade, e ouça ele o clamor pela manhã e um alarido ao meio-dia. Aleluia. Glória a Deus. Porque não me matou na madre? Assim minha mãe teria sido a minha sepultura e teria ficado grávida perpetuamente. Aleluia. Porque saí da madre para ver trabalho e tristeza, e para que se consumam na vergonha os meus dias. Aleluia. Glória a Deus. Irmãos, esse foi o conteúdo, de Jeremias, o capítulo 20. Então a gente lemos hoje aqui através dos leitores de telas, Aleluia, glória a Deus. Jeremias, capítulo do 17 ao 20. Aleluia. E já convido você para poder fazer uma pequena oração, Aleluia. Irmãos, também já quero fazer já um apelo para você que ainda não, você que não é cristão ainda, você que ainda não é crente, você que ainda nunca aceitou a Jesus como seu único e suficiente Salvador da sua vida, da sua alma, aceita Jesus, meus irmãos, hoje como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma, porque Jesus está voltando e Ele quer te salvar. Irmãos, Deus é tão bom para conosco que Ele deu seu Filho único para morrer na cruz, para que nós todos tenham vida e vida com abundância. Então, não espera mais, irmão. Você está precisando fazer uma nova aliança com Cristo. Faz a nova aliança com Cristo e fica na fiação de Deus, porque Jesus está voltando. Ele vai voltar para buscar a sua igreja e Ele quer te salvar. Aceita Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador da sua vida e da sua alma. Amém? Então, que Jesus abençoe. Então, vamos orar. Coloca sua mão no seu coração. Aleluia. E deixa o Espírito Santo tocar em você. Amém? Então vamos orar. Meu Deus, meu Pai, mais uma vez, Senhor, estamos aqui, Pai, te pedindo licença, Senhor, para entrar na sua presença nesse momento,
ó Senhor. Pai, que o Senhor possa continuar com as suas mãos estendidas sobre a minha vida, sobre a minha casa, sobre a vida dessa pessoa que está do outro lado nos ouvindo. Eu não sei onde essa pessoa está, Pai, mas o Senhor sabe, Senhor. Vai de encontro agora, Senhor. Pai, tira todo o mal que estiver assolando essa pessoa, que estiver assolando essa casa, Pai, que todo o mal seja lançado por terra em nome de Jesus. Meu Deus, meu Pai, que o Senhor possa entrar, Pai, com providência nessa causa, que o Senhor possa entrar com providência nessa casa, Senhor. Pai, que toda palavra, Pai, contrária seja lançada por terra. Pai, que toda palavra de maldição, Senhor, seja lançada por terra em nome de Jesus, ó Pai. Vai visitando, vai curando, vai salvando, vai lançando tudo o que é de ruim para fora, Pai. Deus de poder e de glória, Pai, tira tudo que não for do seu agrado dessa casa, Senhor. Deixa só o que convém de Ti aqui dentro, em nome de Jesus, Senhor. Vai de encontro, Pai, a essa pessoa, vai de encontro, Pai, a essa família, vai de encontro, Pai, a essa casa. Pai, que toda palavra de maldição seja lançada por terra, todo o espírito da contenda, toda a legião demoníaca, toda a obra de macumbaria, toda a obra, Senhor, de magia negra, todo o amarramento, toda obra feita na mata virgem, aleluia, glória a Deus, Pai, seja lançada por terra agora em nome de Jesus, todo o mal, toda obra de macumbaria, seja lançada por terra, seja desfeita agora toda obra de magia negra, aleluia, Senhor, na autoridade do nome de Jesus, seja desfeita agora em nome de Jesus, Pai, vai de encontro agora, vai trabalhando, Pai, vai limpando, vai salvando, vai quebrando todo o mal, todo jugo seja desfeito agora. Aleluia, Senhor. Eu já apresento, Pai, todas essas pessoas. Pai, já apresento todos os inscritos do canal Diário de um Deficiente Visual nas suas mãos. Pai, eu também apresento essa pessoa que está nos ouvindo agora, Senhor. Pai, eu apresento, Pai, essa casa, Senhor, nas suas mãos. Aleluia, Pai, assim como já está nas suas mãos, eu apresento essa casa nas suas mãos, Senhor. Que toda obra, Pai, seja lançada por terra, aleluia, Senhor, que toda palavra de maldição seja lançada por terra, toda palavra, aleluia, de maldade seja lançada por terra, meu Deus, é o que eu te peço, Senhor, nesse dia, ó Pai, já te agradeço também nessa hora, Senhor, por mais essa oração que, aleluia, Pai, espero que seja chegando nas suas narinas com cheiro suave, aleluia, Pai, vai de encontro, Pai, em nome de Jesus a essa pessoa agora, Pai, e assim eu já encerro essa pequena oração, Senhor, que o Senhor venha nos responder, Pai, essa oração é em nome de Jesus, amém e amém, Senhor Jesus, amém e amém, Senhor Jesus, que todo mal sai em nome de Jesus, que todo mal sai em nome de Jesus, na autoridade do nome de Jesus, que todo mal que estiver assolando, sai em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor Jesus. Meus irmãos e minhas irmãs, esse foi o conteúdo de hoje. Aleluia, glória a Deus. E amanhã estamos de volta com mais conteúdos da Palavra de Deus. Você que já é inscrito, continua conosco. Você que nunca se inscreveu, se inscreve. E não se esqueça de ativar o sininho de notificações e amanhã estamos de volta com mais conteúdos da Palavra de Deus. Amém?